Bem-vindo à aula 25 de Programação em C, e nessa aula aqui nós vamos aprender como utilizar matrizes. Então vamos lá. Matriz nada mais é que uma extensão de vetores. E o que eu quero dizer com isso? A matriz nada mais é que um vetor multidimensional, vamos dizer assim. Então seria uma matriz possui linhas e colunas, enquanto que no vetor a gente só possui as colunas, ou as linhas. Então vamos declarar aqui um vetor. Vamos iniciar declarando um vetor como nós já vimos na última aula. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que um vetor que possui 3 membros dentro dele. Então eu poderia dizer o seguinte, 3 blocos dentro dele. Está aqui. Isso seria um vetor. Agora, se eu quisesse fazer isso aqui de uma matriz, nada mais que eu tenho que fazer é adicionar um outro bloco aqui. Isso aqui nós criamos uma matriz. Então, para ficar mais apropriado, eu vou até mudar o nome da nossa variável para matriz. Certo. Então, nós entendemos essa parte aqui. Agora, o que cada um desses aqui significa? O primeiro bloco aqui significa as linhas e o segundo significa as colunas da nossa matriz. Agora, eu poderia fazer até mais aqui. Eu poderia fazer uma matriz tridimensional. Eu poderia fazer uma matriz quadridimensional e assim por diante. Nós aqui no exemplo, nós vamos estar utilizando bidimensional porque é mais fácil para explicar com esse conceito. Mas a lógica é a mesma. Então vamos lá. Agora, até aqui muito claro. Nós declaramos essa matriz que possui então 3 linhas e 3 colunas, mas como que eu faço para atribuir valores para cada um desses blocos, ou seja, para todas as linhas e todas as colunas? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou adicionar uma outra chave aqui, par de chaves, e vou fazer o seguinte. Agora, se você já trabalhou com isso aqui, você já viu anteriormente matriz, você vai falar, você está fazendo de uma maneira que não é como eu fiz. Aguenta lá que eu já vou explicar o modo que eu estou fazendo aqui, porque não existe apenas um. Então, só um minutinho, eu vou terminar de digitar e aí começo a falar. 7, 8, 9. Essa maneira que eu declarei aqui, ela é bem, vamos dizer, visualmente, ela realmente representa muito bem uma matriz. Porque isso aqui nada mais é uma matriz. Essa disposição de números aqui representa uma matriz. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Eu não disse que isso aqui representa as linhas. Então você tem que olhar para essa matriz aqui, para essa combinação de dados da seguinte maneira. Essa aqui é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira linha. E a segunda parte nada mais representa aqui as colunas. Então essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, essa é a terceira coluna. Simplesíssimo. Agora, essa maneira que eu atribuí valores não é a única. Então nós vamos aprender também como fazer de outra maneira. A outra maneira é ignorando todas essas chaves aqui. Eu vou ignorar todas essas chaves. E vamos deixar tudo junto. Isso aqui é perfeitamente normal. O compilador em si, a linguagem em C, entende automaticamente, porque você já declarou que a matriz possui 3 colunas aqui, o compilador nada mais faz o seguinte, ele conta 1, 2, 3 membros, como já esgotou as minhas colunas, ele automaticamente entende que os próximos membros pertencem à linha abaixo. Vai fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, encheu aquela linha. Ele entende que os outros membros pertencem à linha de baixo. É isso. Essa é a diferença. Qual você deve usar? Vai dependendo da situação, vai dependendo do programa, para quem você está fazendo o programa. Se você está trabalhando com outras pessoas e esse é uma matriz importante no seu programa, que é necessário que seja bem claro a visualização daqueles membros, e não vai te custar tanto a fazer daquela maneira que eu fiz anteriormente, colocando aquelas chaves extras e pulando linha, então faça, porque é bom você fazer um programa que é visualmente agradável de se olhar. Mas no nosso caso aqui, nós vamos deixar dessa maneira, porque já está feito e o vídeo já está batendo 5 minutos. Ótimo, vamos então acessar os membros como que a gente dá um printf em um desses membros? Vamos
colocar aqui o comando printf. A nossa matriz é de tipo inteira. Então, o que vai ser aqui no meio? %i. Coloco uma vírgula, matriz, e aqui vai seguir a mesma lógica de vetores. Ou seja, se fosse um vetor, a gente teria apenas aqui um bloco de informação. No caso de matriz, nós temos 2. Agora, quais números eu vou colocar aqui no meio? Que números eu coloco aqui no meio dessas chaves? Vamos ver, então, se eu colocasse o número 0, 0. E se você se lembra, na programação em C, a primeira linha, quando você vai dar um printf, ou seja, o primeiro membro, a linguagem C entende aquilo como um membro 0, e o segundo como 1, o terceiro como 2, é sempre 1 a menos. Isso aqui já é a mesma coisa do vetor, a gente vai aplicar para a matriz. Então, o membro 0, 0, linha 0, coluna 0, é o número 1. É o número 1. Se eu der um executar aqui, olha só o que foi o printf, número 1. Sei que isso aqui vai estar bem pequeno no vídeo, mas vamos lá. Agora, vamos continuar então na nossa primeira linha, que é a linha 0. Se eu escrevesse aqui o número 1, ou seja, é o segundo membro, seria o número 2. Vamos dar um executar? Realmente, número 2. Agora se eu falar, se eu colocasse aqui o número 5, vamos colocar o número 10. Você concorda que o número 10 aqui não existe? Ou seja, isso aqui a gente tá pedindo para dar um printf numa matriz que não possui 10 membros. O que vai acontecer? Se eu der um executar aqui, ele executou o programa, mas me deu uma mensagem aqui. A sua matriz, a matriz que você está pedindo para dar um printf, tem 10 valores em um array que contém em uma matriz que contém apenas 3 elementos. Então ele me deu que tem alguma coisa errada aqui. Mas mesmo assim ele deu um printf num número que eu não tenho ideia de onde é que é. Mas esse número já estava na memória do meu computador. Então, muito importante controlar que você realmente está colocando os números certos aqui, porque o seu programa, vamos supor, se você tivesse realmente feito um programa e vendeu esse programa para alguém, o cara está lá rodando o programa, acontece um erro desse, o programa dele não ia fechar, mas ia dar um valor errado para o seu cliente. Então, é importante prestar atenção nisso aqui. Certo, seguimos aqui a lógica então. Basicamente, a gente tem que trabalhar com esses números aqui, sendo que a primeira parte, essa parte é para acessar as linhas, e a segunda parte para acessar as colunas. Tá certo, isso aqui era tudo que eu queria deixar nessa aula, é realmente uma introdução a matrizes, e na próxima aula nós vamos agora utilizar o comando for para ler esses membros para a gente, porque obviamente nós vamos, isso aqui, numa matriz de 3×3, é tranquilo, eu poderia até dar aqui 9 vezes o comando printf para cada membro, o que já não é tão eficiente fazer. Mas se fosse uma matriz com 20×20, realmente nós temos que aí utilizar o comando for, o ciclo for, para ler esses membros para a gente. Então tá certo, te vejo na próxima aula com mais matrizes.